Oséias capítulo 14. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Oséias 14, verso 1. As bênçãos do arrependimento. A palavra diz, aleluia: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Prepare o que vão dizer. Volte para o Senhor. Peço-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Por misericórdia, receba-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhes respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Amém? Podeis sentar, meus irmãos, vamos meditar nessa palavra que olhamos, mensagem do Senhor ao profeta Oséias naqueles dias para Israel, que o povo reconhecesse a grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso. Então o Senhor Deus dizendo para Israel: volta, mas o arrependimento teria de ser sincero, pois somente assim o povo receberia a benevolente resposta do Senhor prometida. O que diz: volta, Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Quantos, meus irmãos, que pecam, não reconhecem o seu pecado, e o pecado gera a sua queda. Naqueles dias, o próprio Senhor dizendo: seus pecados produziram a sua queda, as suas quedas. Então a queda de Israel naqueles dias, porque o povo pecou contra o Senhor. Que nós lutamos dia e noite para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Como quando nós olhamos aqui o Senhor dizendo para que Israel voltasse, as bênçãos seriam, o verso 4 diz: eu curarei a infidelidade deles. Ainda diz: e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou deles. Então dizendo para que o povo voltasse, reconhecesse o Senhor dizendo: eu curarei a infidelidade deles, eu vou curar a infidelidade do meu povo, vou curar. Em seguida diz: eu amarei de todo o meu coração. Aqui nós olhamos o que nós precisamos lutar para estar com o Senhor. O Senhor dizendo: eu amarei de todo o meu coração. O Senhor ama a raça humana. Quem? Aquele que rende aos seus pés, aquele que reconhece a grandeza do Todo-Poderoso. Então em seguida ele diz: pois a minha ira desviou deles. A partir do momento que o ser humano em si desvia do pecado e reconhece o Senhor, a ira do Senhor desvia do pecador, e ali o Senhor mostra o seu grande amor. O verso 5 diz assim: serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Aqui se falando, meus irmãos, o Senhor cuidando de perto. Observamos o orvalho na vegetação, a vegetação cresce ali, mediante o orvalho da noite, a vegetação tem vida, produz vida, e ali o Senhor dizendo: eu vou ser para Israel como orvalho, eu vou cuidar de perto de vocês, meu povo. E podemos observar pela palavra, ele dizendo: ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Se fala aqui de um povo forte, como cedro do Líbano, cresce muito, com suas raízes bem arraigadas. Aqui se fala do grande amor do Todo-Poderoso para com Israel naqueles dias. O que o Senhor queria deles? Um arrependimento sincero.
O que o Senhor quer de nós? Um arrependimento sincero. Que o Senhor quer de nós cada dia um arrependimento sincero. E de seus brotos crescerão. Aqui se fala da nação crescendo, os seus brotos crescerão, o seu resplendor será como o da oliveira, sua fragrância é como a do cedro do Líbano. Se fala até do cheiro, se fala ali uma nação abençoada, um povo abençoado. O prazer do Senhor era abençoar Israel naqueles dias. O Senhor queria que o povo voltasse com muita seriedade, com sinceridade aos seus olhos. O que o Senhor requer de nós cada dia, que nós lutamos para fazer a sua vontade, que nós batalhamos para estar com Ele, que nós não medimos esforços para ser dele cada dia. Então, quando olhamos pela palavra, os que habitam a sua sombra voltarão, os que habitam a sua proteção, aqui diz, os que estão debaixo da proteção do Senhor, os que habitam a sua sombra, a sua proteção voltarão para ser adoradores do Todo-Poderoso, viver ali debaixo do cuidado, o próprio Senhor dizendo, os que vivem a sua sombra iam voltar para adorar o Senhor, e diz, reviverão como trigo, florescerão como a videira. Aqui se fala, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como do vinho do Líbano. Então ali se fala um destaque, como vinho do Líbano, um povo que era cuidado por um Deus poderoso, um Senhor que pode tudo. O que mais o Senhor quer, meus irmãos, que nós dia após dia reconhecemos a dependência dele em tudo na nossa vida para cuidar de nós. Quando olhamos o verso 2 diz assim, prepara o que vão dizer, volte para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. O profeta, mensagem ali do profeta Oséias ao povo, prepara o que vão dizer, prepara, quando ele diz, prepara o que vão dizer, voltem para o Senhor, prepara o que vão dizer, volte para o Senhor. Outro lado, diante da infidelidade do povo, ele dizendo, perdoa, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, perdoa. Há momento que nós temos que reconhecer nossas falhas, nossa imperfeição, diz, Senhor, me perdoa, eu preciso da tua força, eu preciso da tua presença, a tua presença, Rei, a minha vitória. Perdoa-me, Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa meu comodismo, perdoa os meus erros, mas me dê força para me estar na tua presença, me dê força para me manter, Senhor, te louvando, adorando e glorificando, até que o Senhor venha nos buscar. Então aqui, olhando claramente pela palavra, ele dizendo, perdoa todos os nossos pecados, e por misericórdia, receba-nos, tenha misericórdia, aqui dizendo, e por misericórdia, peça misericórdia, para o povo pedir misericórdia, Senhor, nos recebe, nós falhamos, nós erramos, reconhecemos o nosso pecado, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Para Israel pedir misericórdia para o Senhor, que hoje nós pedimos misericórdia, o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajude, receba-nos, para que te ofereçamos o fruto de nossos lábios. E diz, ó Senhor, nós queremos oferecer, perdoa-nos, tem misericórdia de nós queremos oferecer o fruto de nossos lábios. O que é isso? Se fala da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão ao Todo-Poderoso em tudo, amém? Os irmãos, pela glória a Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Ninguém podia comparecer de mãos vazias, ninguém podia comparecer na presença do Senhor de mãos vazias. Êxodo 23, 15, 34, 20 fala esse assunto, mas o sacrifício de animais não bastaria, ninguém ia comparecer de mãos vazias perante o Senhor, mas o sacrifício de simplesmente pegar uma ovelha ou um boi, levar lá para apresentar ao Senhor, não bastaria. O que o Senhor queria do povo naqueles dias? Olhamos para tudo, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, somente palavras de sincero arrependimento serviriam, somente uma palavra de sincero arrependimento, e queria servir diante aos olhos do Senhor, o fruto dos nossos lábios como oferta de gratidão ao Senhor,
O Senhor queria ver o fruto dos lábios. Uma pessoa bem consciente: Senhor, me perdoa, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço o teu grande amor, estou em falta, estou em falho diante dos teus olhos, me ajuda, tem misericórdia. O Senhor queria ver no povo que é um coração quebrantado. Então isso é importantíssimo, meus irmãos, nós mantermos uma vida aos olhos do Senhor. O povo podia voltar-se ao Senhor Deus simplesmente se pedisse o perdão de seus pecados. O povo podia voltar ao Senhor simplesmente se pedisse perdão dos seus pecados, reconhecesse lá no fundo: nós erramos, nós pecamos, estamos distante do Senhor. O que o Senhor quer em nós é isso. A mesma condição para nós hoje. Podemos repetir a oração de Oséias e saber que os nossos pecados foram perdoados, porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Reconhecer que os nossos pecados, aleluia, foram perdoados, porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Então nós podemos reconhecer o que? Senhor, perdoa-me. Senhor, tenha compaixão de mim, me ajuda, tenha misericórdia, me dê força, Senhor. Como a palavra diz, Evangelho segundo São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor deu um privilégio maravilhoso para todo aquele que crê no Senhor Jesus, não venha perecer, mas que tenha vida eterna. Perecer onde? Aqui na terra? Na terra nós temos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as lutas, os problemas, mas perecer aqui se fala na eternidade, sofrimento eterno, o desligamento eterno do Todo-Poderoso, se fala da condenação eterna, a segunda morte. Por isso que é importante nós rendermos ao Todo-Poderoso cada dia e reconhecermos pelo Espírito do Senhor a necessidade de humilharmos debaixo da potente mão do Senhor e reconhecer o Senhor Jesus em tudo. Como a palavra diz, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu, quem? O seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Feliz aquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, pela glória de Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia. É Ele que perdoa os nossos pecados. O perdão começa quando entendemos o poder de destruição do pecado e a futilidade ou banalidade de uma vida sem o Senhor Deus. Uma vida sem o Senhor Deus é dominada pela angústia, pela tristeza, pelo desespero. Não compensa ver longe do Senhor. Devemos admitir que somos incapazes de nos salvar e que a nossa única esperança é a misericórdia divina. Nenhum homem pode salvar a si mesmo, nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. A nossa única esperança é o Senhor, o Todo-Poderoso. Se fala, a única esperança é a misericórdia divina. Pela sua grande misericórdia, o Senhor nos recebe, perdoa os nossos pecados e nos salva através de seu Filho glorioso, o Senhor Jesus. Ao buscar o perdão, devemos reconhecer que não merecemos e, portanto, não podemos exigi-lo do Senhor que venha nos perdoar. Nosso apelo de ser, aleluia, de ser pelo amor e pela misericórdia do Senhor Deus, e não por nossa justiça. Então aqui é pelo amor e pela misericórdia do Senhor Todo-Poderoso, que Ele perdoa os nossos pecados, não por nossa justiça. Embora não podemos exigir o perdão, podemos estar confiante de que o recebemos, porque o Senhor Deus é bondoso e amoroso, e deseja restaurar para si, exatamente como deseja estabelecer Israel, aleluia, restabelecer Israel. O prazer do Senhor é levantar Israel. O prazer do Senhor é que o povo judeu pare e reflita, reconheça o Senhor Jesus em tudo e sejam salvos. Esse é o prazer do Todo-Poderoso. É o prazer que o Senhor quer, aleluia, que a raça humana reconheça o Senhor Jesus em tudo, que eles parem e reflita a necessidade de viver uma vida voltada aos olhos do Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós ficamos dia após dia, meus irmãos, na presença do Senhor, lutando para estar com o Todo-Poderoso. A expressão sacrifício de nossos lábios
refere-se a oferta de gratidão pelas dádivas do Senhor Deus. Ele quer, aleluia, um arrependimento verdadeiro e sincero, e não simples sacrifícios anuais. O Senhor não queria de Israel naqueles dias uns simples sacrifícios anuais. As pessoas dizem: nós pecamos, nós falhamos, vamos levar essa ovelha ao sacerdote, ele vai apresentar ao Senhor Deus para perdoar os nossos pecados. O Senhor não quer um simples sacrifício, Ele quer um povo voltado para Ele com seriedade, um povo reconhecendo que a sua grandeza, o seu poder, que Ele é tudo o que nós precisamos. Olhamos para tudo, a palavra, quando nós olhamos claramente, podemos observar no verso, quando o Senhor diz: volta, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus, seus pecados causaram a sua queda. O Salmo 130, verso 7 diz assim: ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. O Salmo 130, verso 8 diz assim: Ele próprio remirá Israel de todas as suas culpas. Quem vai remir Israel de todas as suas culpas? O próprio Senhor. Quem pode nos remir de todas as nossas culpas, os nossos pecados? É o Senhor que pode perdoar os nossos pecados, amém? Quem pode perdoar? Somente o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando olhamos para Isaías 55, verso 6, assim: busque o Senhor. Isaías 55, verso 6, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, que nós lutamos para estar com o Senhor enquanto é possível, clame por Ele enquanto está perto. Ainda diz o verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, o homem ímpio e o pecador, que ele reconheça o Senhor, que ele venha voltar-se para o Todo-Poderoso, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O Senhor dá de bom grado o seu perdão. O maior prazer do Senhor é perdoar um ser humano que reconhece a sua falha, suas fraquezas, e diz: eu preciso do Senhor, me ajuda, me perdoa, Senhor, eu dependo do Senhor. O Senhor está de braços abertos para nos receber para a glória de seu santo nome. É o que o Senhor Jesus diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O prazer do Senhor Todo-Poderoso é estar conosco, o prazer do Senhor é nos receber, o prazer do Senhor é ver nós chegando até Ele, lutando para estar com Ele cada dia, amém? Os irmãos podem glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Isaías 55, verso 8 diz assim: pois os meus pensamentos não são seus, o pensamento de vocês. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. O verso 9 diz, 55, 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, ainda diz, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os nossos caminhos, meus irmãos, são limitados. Nossas visões são ilimitadas, os caminhos do Senhor são poderosos, e só Ele que nos dá a vida eterna. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, os pensamentos do Todo-Poderoso, Ele conhece tudo. Nós olhamos para o profeta Isaías mesmo, fazendo menção, antes de nós nascermos, antes de formar os nossos ossos, lá no ventre, o Senhor já nos conhece, amém? Estamos diante do Senhor da sabedoria, estamos diante do Senhor que criou o homem para a glória do seu nome. Ele criou o homem para estar com o homem, Ele não criou o homem para o mal, só que Ele deu a liberdade ao homem, como Ele diz em Deuteronômio 30, eu proponho a vocês a vida e o bem, a morte e o mal, mas eu digo a vocês, escolham a vida e o bem, amém? O Senhor deu total liberdade à raça humana, mas Ele mesmo diz, eu proponho para vocês a vida e o bem, e a vida está hoje no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Os vamos para a glória a Deus?
Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. O verso 3 diz assim: a Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalo de guerra, nunca mais diremos nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Fala dos deuses das demais nações, que eram feitas pela mão dos homens. Aqui diz: a Síria não nos pode salvar. Antes, Israel confiou na força das demais nações, o pecado deles foi esse, em vez de confiar no Senhor o Todo-Poderoso, puseram ali a confiança em nações. É o que diz: a Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalo de guerra, nunca mais diremos nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Quantos deuses tem hoje? Quantas nações? O Brasil tem muito, nações aí fora tem muitos deuses feitos pela própria mão do homem. E quantas pessoas veneram, adoram deuses feitos pela mão do Todo-Poderoso. Mas aqui a palavra diz claro, aleluia, não vamos dizer, não, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. O Senhor ama o órfão, Ele ama o pecador, Ele ama o homem que se quebranta perante os seus olhos. Ele ama de forma geral toda a raça humana, mas aqueles que quebrantam o coração que chega até Ele, é recebido de braços abertos, amém? É o que o Senhor Jesus disse: é chegada a vós o reino de Deus, eu vim para reinar na vida de vocês. Que nós venhamos, meus irmãos, dar lugar ao Espírito do Senhor, para que o Senhor possa reinar mais e mais no nosso viver, amém? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Ó Israel arrependido, se fala aqui, o verso 3, já estava o povo arrependido, Salmo 10, 14, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, e observas para tomá-lo em tuas mãos. Olhamos aqui o grande amor do Todo-Poderoso, se fala Salmo 10, verso 14, observa bem, eu vou repetir o verso: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, e observa-os para tomá-lo em tuas mãos. O Senhor observa tudo, meus irmãos, Ele vê o sofrimento, a dor. Por isso que o Senhor estende a sua poderosa, quando o homem reconhece, não tem mais saída não tem mais jeito, nada dá certo, que ele para e começa a refletir, olhar para cima, de cima vem o socorro para ele. O Senhor Todo-Poderoso vê o sofrimento da raça humana, daqueles que se quebrantam, e Ele dá vitória, Ele toma em suas mãos, Ele toma os seus cuidados, a vítima dele se entrega a ti. Tu és o protetor do órfão, o Senhor é o protetor do órfão, é o protetor da sua igreja, é o protetor de Israel. Como eu já disse aos irmãos, nós somos o Israel do Todo-Poderoso hoje. Povo é o Deus, nós hoje somos o povo do Todo-Poderoso, estamos aqui para ser adoradores de nosso Rei, Senhor, o Todo-Poderoso, amém? Os irmãos, para a glória de Deus, glórias ao Senhor Deus. O verso 8 diz assim: o que Efraim ainda tem com os ídolos? Sou eu que lhes respondo. Se olhamos aqui, se fala o reino do norte, Efraim, se fala das 11 tribos, 10 e meia, 11 tribos. O que Efraim ainda tem com os ídolos? Se fala dos deuses feitos pelas mãos humanas. Sou eu, o Senhor respondendo: sou eu que lhes respondo e dele cuidarei. O Senhor vive verdadeiro. Ele diz: sou eu que lhes respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. O Senhor dizendo: sou como um pinheiro verde, o fruto de mim, aleluia, sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Olhamos para esse verso, vemos aqui somente, aleluia, somente aqui em todo o Antigo Testamento, o Senhor Deus é comparado a uma árvore. Efraim é o reino do norte, recebeu parte do Senhor Deus, aleluia. Efraim é o reino do norte, recebeu da parte do Senhor Deus essa capacidade de dar fruto. Quando nossa vontade é fraca, pensamento confuso,
nossa consciência está pesada pela culpa, devemos lembrar que o Senhor Deus cuida de nós continuamente, e sua misericórdia nunca falha. Quem que cuida de nós continuamente? O Senhor, o Todo-Poderoso. A sua misericórdia nunca falha, o seu amor sempre está voltado para o seu povo. Seu amor está sempre voltado para o ser humano que quebranta o coração e reconhece Ele como Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos, para a glória de Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós mantemos, meus irmãos, cada dia a nossa firmeza, nossa segurança no Senhor em tudo, que nós lutamos para estar com o Todo-Poderoso. Diz, quando nossa vontade é fraca, pensamento confuso, nossa consciência está pesada pela culpa, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, nossa consciência está pesada pela culpa, devemos lembrar que o Senhor Deus cuida de nós continuamente, e a sua misericórdia nunca falha. Oséias fez um apelo para o povo ouvir, aprender e beneficiar-se da palavra do Senhor Deus. Para os que recebem a mensagem do Senhor Deus, isso tudo significa a diferença entre a vida e a morte. Para os que recebem a mensagem do Senhor Deus, tudo significa, aqui se fala a diferença entre a vida e a morte. Se é a vida com Cristo, a morte se fala do sofrimento eterno, a segunda morte, o sofrimento. Para os nossos dias não é diferente, podemos ouvir a mensagem do livro e obedecer à vontade do Senhor Deus, ou recusar em percorrer o caminho do Senhor Deus. Isso aqui é importantíssimo. Quantos hoje, com essa pandemia, estão recusando a servir o Todo-Poderoso? Naqueles dias como Israel recusou, quantos hoje estão fugindo do templo? Então diz, para os nossos dias não é diferente, podemos ouvir a mensagem do livro e obedecer à vontade do Senhor Deus, ou recusar em percorrer o caminho do Senhor. Mas as pessoas que insistem em seguir a sua própria direção, sem o auxílio do Senhor Deus, estão em completa escuridão e nem sabem em que tropeçam, nem sabem. Quantos hoje estão parando? Quantos hoje estão desistindo de seguir o Senhor? Mas o que mais o Senhor quer é nós com Ele. O que mais o Senhor quer é um povo confiante, seguro nele, que luta para estar com Ele. Provérbios 4:19 diz assim, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer se sabem que tropeçam. Olhamos aqui, quantos aí levantaram, falaram até absurdo contra até a Bíblia, contra teu próprio Senhor Jesus. Quantos morreram aí de graça? Há poucos tempos, irmãos, sabe, há pouco tempo tanta coisa aconteceu, é o que diz acontecendo isso aqui, ó. Mas o caminho dos ímpios, o homem que não conhece o Senhor, é como densas trevas, nem sequer sabe em que tropeçam. Provérbios 4:19, se estiver perdido, aleluia, poderá encontrar-se o caminho, se abandonar o pecado e seguir o Senhor Deus. Podemos errar por nos esquecermos do amor do Senhor Deus, podemos errar por esquecer do grande amor do Todo-Poderoso, que nós lutamos, irmãos, dia após dia, para estar nesse grande amor, reconhecendo que tudo o Senhor fez por nós, tudo Ele lutou por nossa causa, tudo o Senhor batalhou por nós. Olhamos o grande amor do Todo-Poderoso, enviando o seu próprio Filho, o único Filho que tinha, Ele enviou para a nossa salvação. Por isso que foi o Evangelho de São João 3,16 foi falado nessa noite, para que todo que viesse nele crer, não viesse perecer. O grande amor de nosso Pai, inexplicável amor de nosso Pai para conosco, diante de tudo que estamos aí enfrentando, tudo nós olhamos o grande amor do Senhor para com Israel naqueles dias, e para conosco cada dia. Então que nós lutamos. Então diz claro, se estivermos perdidos, poder encontrar o caminho, se abandonar o pecado e seguir o Senhor Deus, podemos errar por nos esquecermos do amor do Senhor Deus e sentirmos que não há esperança para os nossos pecados, mas também podemos errar
ao nos esquecermos de sua ira contra os nossos pecados e pensar que o Senhor Deus continuará a nos aceitar, independente de nossos atos. Quando o Senhor Deus perdoa, Ele julga o pecado, porém mostra misericórdia ao pecador. Aqui muitos entram no conformismo, o grande conformismo, acha que o Senhor Deus está aceitando, acha que tudo está bem, e começa a levar uma vida distanciada do Todo-Poderoso, sem perceber que está entristecendo o Senhor. Por isso que nós temos que lutar cada dia, para estar com o Todo-Poderoso, que nós não perdemos o que? A visão espiritual, de sempre estar lutando pelo reino do Senhor conosco, sempre preocupado com a nossa vida aos olhos do Senhor, como estamos perante os olhos do Todo-Poderoso, como vivemos cada dia aos olhos do Senhor. Isso que cada um de nós venhamos refletir e lutar cada dia para aproximar do Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo, que a vida aqui é um sopro, pode acabar ao menos que esperamos. A hora que menos esperamos, pode encerrar tudo, como encerrou do pastor Enéas agora, ele, mãe, tudo. Pastor Enéas até novo ainda, essa doença levou ele, a mãe e a esposa e a irmã dele está mal também. Olhamos a situação para tudo. O que é isso, meus? É momento de nós pararmos e refletirmos. Vamos ficar perto do Senhor? Quem nos guarda? Só o Senhor Todo-Poderoso. Quem nos livra? Só o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, que nós mantemos uma posição firme de ser adoradores do Senhor cada dia. Vamos lutar para estar com o Todo-Poderoso, vamos pedir mais e mais a presença do Senhor, que o Senhor nos abençoe em tudo e nos dê vitória. Colocamos em pé, vamos fazer uma oração, vamos pedir que o Senhor nos abençoe poderoso, Senhor Deus, perante o teu santo nome eterno, perante a tua santa presença viva e preciosa. Eu peço para a glória do teu santo nome, como o Senhor está presente, eterno. Olha para os teus filhos, olha para a tua igreja, Senhor Deus, olha para todos os nossos irmãos, fortalece todos, eterno. Abençoa poderosamente a tua igreja viva, Rei, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Protege, eterno, guarda, livre, abençoa e dê vitória. Santo, estou na mão do Senhor sobre o teu povo, a proteção do Senhor sobre os teus eleitos. Nos abençoe e nos dê vitória. Assim, eterno, que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre o teu povo, sobre a tua igreja, que os teus eleitos, santos, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho. Amém.